Memphis Depay e Dorival Júnior podem deixar o Corinthians em caso de impeachment de Augusto Melo? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a pergunta. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta sobre reforços que Dorival Júnior receberá no Corinthians na metade do ano. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vídeo para falar sobre o Corinthians e a promessa feita a Dorival Júnior de reforços na metade da temporada. Pelo menos 3 jogadores devem ser contratados. Não dá para dizer que isso fez parte do acordo entre o técnico e o Timão, mas houve um debate. E ficou combinado o seguinte: Dorival vai usar as próximas semanas para entender as boas e más virtudes do elenco corintiano, quais são as carências, em que posições o Corinthians precisa de mais jogadores. E a partir daí, pro mês de julho, o Corinthians promete atacar o mercado para buscar pelo menos 3 reforços. Não dá para dizer que serão de peso, que serão contratações bombásticas, até porque a questão financeira do Corinthians hoje é um enorme impeditivo. Mas o técnico Dorival Júnior ouviu sim do Fabinho Soldado, o diretor executivo de futebol do Corinthians, o cara que passou alguns dias lá em Florianópolis negociando com ele a possibilidade de aquisições. Importante lembrar que as posições serão definidas a partir de indicações do treinador. Só para completar em relação ao Timão, vitória por 1-0 fora de casa contra o Novo Horizontino, nessa quarta-feira em jogo da Copa do Brasil, terceira fase. O único gol da partida marcado por Héctor Hernández, o atacante espanhol que aos pouquinhos vem dando conta do recado. O Corinthians utilizou um time reserva, indicando que pode entrar com força máxima no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana. Só para lembrar, Igor Coronado não esteve nem entre os reservas. Agora fica a dúvida se ele vai aparecer entre os titulares ou se ele virou a terceira opção do elenco. A saideira sobre o Timão, Álvares e Marçal, decidiu rescindir seu contrato com o Corinthians, empresa que havia sido contratada para reestruturar e profissionalizar o clube. A relação já havia ficado desgastada depois do pedido de demissão do Fred Luz, que seria um CEO do clube, por conta do aspecto político não pôde ser contratado como CEO e virou um consultor. A grande verdade é que o Corinthians do Augusto Melo é uma enorme bagunça e a profissionalização passa longe do clube, até por isso empresas sérias como a Álvares e Marçal não querem se associar a esse tipo de dirigente. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Nos encontramos assim que surgir notícia. Tchau! Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Memphis Depay e Dorival Júnior podem deixar o Timão caso o processo de impeachment do Augusto Melo vá adiante? A resposta é não. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Memphis Depay e Dorival Júnior assinaram contratos com o Corinthians e não com o Augusto Melo. E para que eles saiam, eles teriam de respeitar as multas contratuais. A do Memphis Depay é de 10 milhões de euros. O clube que quiser contratá-lo precisa pagar 10 milhões de euros, 5 milhões de euros ficam para o Corinthians, 5 milhões de euros ficam para o Memphis. Se a opção pela rescisão do contrato for do Memphis, vai caber ao holandês pagar 5 milhões de euros ao Corinthians. Ou seja, ainda que o Augusto sofra um impeachment, o Memphis não deixará o Timão, a menos que queira pagar uma baita grana, e não há nenhuma informação de que o Memphis morre de amores pelo presidente. Em relação ao Dorival Júnior, acabou de ser contratado. Acordo fechado com o Fabinho Soldado, que vai garantir ao ex-treinador da seleção o maior contrato da sua carreira, 2 milhões e meio de reais por mês. Você acha que o Dorival Júnior abriria a mão dessa grana apenas por uma mudança no comando da presidência? Não. A resposta certamente é não. Mas é importante lembrar que antes de assinar com o Corinthians, Dorival fez questão de criar uma cláusula que lhe garanta um excelente bônus. Até por conta dessa instabilidade política, se ele for demitido, vai caber ao próximo presidente ou até ao Augusto Melo uma remuneração, um ressarcimento dos maiores do futebol brasileiro. Só para completar em relação ao Timão, jogo marcado para o final de semana, o Corinthians precisando de uma resposta no Campeonato Brasileiro depois dos 4-0 sofridos contra o Flamengo. É o Dorival Júnior tentando a sua primeira vitória no Campeonato Nacional depois de vencer o Novo Horizontino no meio de semana pela Copa do Brasil. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia.
Tchau. Fala galera, mais uma notícia importante do Corinthians. Pra você aqui no canal do Fanático Corinthians News, já chega fortalecendo com aquele like maroto, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para não perder nenhum conteúdo. Vamos ficando por aqui com estas notícias exclusivas aí com Jorge Nicola, hein? Falando aí sobre o Coringão. Comente aqui embaixo registrando a sua opinião. Assim que pintar mais notícias, voltaremos em breve. Um forte abraço, valeu, fui!